Fala, gurizada! Venho aqui para mostrar os resultados da 8ª rodada, o maravilhoso, gostoso e delicioso banho de água fria que eu e meus robozinhos tomamos. Vamos olhar como é que foi essa maravilhosa 8ª rodada. Então, aqui já mostrando os resultados, foi muito ruim. Eu ia focar na ideia de zebra, até porque teve uma zebra gigantesca aí, que vocês já devem ter visto, mas não é só a zebra que botou a questão nessa rodada aqui. Mas no fim eu vou falar um pouco sobre isso, mas vamos ver jogo por jogo. Bom, começando ali por Bragantino e Botafogo. Nenhuma das duas, elas preveram coisas diferentes, mas nenhuma das duas preveu vitória do Botafogo. O Botafogo foi lá e ganhou de 2-1 do Bragantino. O MP0 tinha colocado 1-0 pro Bragantino e o MP1, que chegou mais perto de acertar, mas também errou, botou um empate de 1-1. Então, ambas perdem os seus R$100 de aposta nesta partida. Depois Fluminense e Atlético Mineiro. Eu me arrisco a dizer que essa foi a única partida das 10 que correu dentro da normalidade, correu dentro do realmente esperado. Não que todas as outras o que aconteceu é surpresa, mas dentro daquilo que todo mundo imaginava, deve ser isso que vai acontecer. Eu acho que a única partida que aconteceu isso foi essa, Fluminense e Atlético Mineiro. Inclusive os dois robôs acertaram, e o MP0 foi a única partida que ele acertou. Ele tinha botado que o Fluminense ganharia de 2-1, exatamente como o MP1, o Fluminense ganhou de 1-0, mas venceu, eles ganharam ali a odd, então o MP0 coloca R$175 dos 1.000 que ele gastou, que vão ser os únicos até o fim dele, e o MP1 bota também 175 na conta. Próxima partida, São Paulo e Palmeiras. Eu já de antemão já sabia que essa partida ia ser muito difícil de acertar. Qualquer resultado aqui seria possível, vitória de um do outro ou empate não tinha diferença, então aqui eu isento os robôs, ambos apostaram num empate de 1-1, mas o resultado real foi uma vitória do Palmeiras por 1-0. Vasco e Grêmio, outro jogo difícil de medir, de adivinhar, né? Mas as IAs fizeram o papel dela tentando acertar, ambas apostaram em empate de 1-1 no caso do MP0 ou de 2-2 no caso do Vasco, mas o resultado final foi Vasco 2-1. Atlético Paranaense e Curitiba, mais um jogo difícil de analisar. Ambas apostaram no empate de 1-1 e o resultado realmente foi Atlético Paranaense 2-0 em cima do Curitiba. Cruzeiro e Santos, mais um jogo difícil de analisar. O resultado foi 0-0, o MP0 apostou na vitória do Santos por 2-1 e o MP1 na vitória do Cruzeiro por 2-1, ou seja, eles conseguiram fazer resultados diferentes e nenhum dos dois acertar. Remo e Bahia, aqui o seguinte, amigão, aqui a zebra cantou, aqui a zebra se alucinou, endoidou total. Parece que eu já estava adivinhando que isso ia acontecer por causa da thumb do meu vídeo anterior, que eu já botei lá um jogador do Remo com a mão na cabeça. Parecia que eu já estava sentindo que o Remo ia me aprontar uma bem gostosa. Remo vence o Bahia por 4-1. Simplesmente não tinha como nenhuma IA deduzir isso, nenhuma IA faria uma aposta nisso, porque se ela fizesse, ela estaria errada, ela estaria com problemas, né? Não faria o menor sentido essa aposta. Ambas tinham colocado como uma vitória do Bahia de 2-0. Vitória e Mirassol. Aqui brilha uma leve redenção do MP1. O MP1 conseguiu acertar. O Vitória venceu o Mirassol exatamente por 1-0, como o MP1 tinha previsto, né? Ganhando mais R$262 ali e recuperando um pouco do prejuízo. Já o MP0 não previu isso, botou que eles iam empatar em 1-1 e também não ganha nada. Internacional e Chapecoense. O MP1 acertou que o Inter venceu, só que botou por 1-0, mas de qualquer jeito acertou que venceu, então bota mais 148 na conta, diminuindo assim o seu prejuízo. Já o MP0 errou, botou que eles iam empatar em 1-1, então de novo não ganhou nada. E assim o nosso amigo MP1 acertou mais uma ali para salvar na finaleira.
E a última partida, Corinthians e Flamengo empataram em 1-1, só que a previsão era de vitória. O MP0 mais humilde botou que o Flamengo ia ganhar por 1-0 e o MP1 botou que o Flamengo ia ganhar ainda de 2-0 do Corinthians. Ele estava convicto nessa ideia. Só que sabemos que não foi o que aconteceu. Dito tudo isso, o MP1 ficou com o valor de R$ 585 dos 1.000 que ele teria apostado. Tomou um prejuízo, mas conseguiu diminuir na finaleira, mas o prejuízo do MP0 teria sido terrível. Dos R$ 1.000 que ele teria apostado, ele teria ficado com 175. Lembrando que a mecânica é essa, é apostar R$ 100 por jogo fictício, de forma fictícia, isso não aconteceu de verdade, ninguém perdeu dinheiro aqui. Então o MP0 teria tido um belíssimo prejuízo de R$ 825, já o MP1 teria um prejuízo de 415. Somando as duas rodadas, na verdade o MP1 ainda está com lucro, o MP0 gastou o lucro baixo que ele tinha tido e está devendo. Nós vamos atualizando isso até ao final do campeonato e vamos ver como elas vão chegar no fim, se com lucro ou com prejuízo. Ok? Mas eu acredito que essa rodada vai ser a pior de tudo. Porque não acredito que facilmente vai ter outra rodada tão catastrófica que nem essa. Porque tem 2 pontos importantes aqui. Nós tínhamos aqui só uns 2, talvez 3 jogos que eram bem mais fáceis de prever o que ia acontecer. E desses jogos, o mais fácil de prever deu uma zebra desgramada. E os outros eram todos difíceis, eram todos times que estão em momentos similares, que têm forças similares, ou seja, tanto o empate quanto a vitória de qualquer um era completamente possível, não era uma surpresa. Os times mais fortes estavam enfrentando os mais fortes, os do meio estavam enfrentando os do meio e os mais fracos estavam enfrentando os mais fracos. Então, a gente estava numa condição muito atípica do que deve acontecer rodadas afora. E ainda a única partida onde um time bem colocado estava enfrentando um mal colocado, o mal colocado venceu. Então, por isso, eu vou dar uma passadinha de pano aqui nessa rodada. Não tô dizendo que foi bom e que o robô não tá com problema, né? Isso é somente a consistência de mais rodadas que vai me dizer, mas me parece que aqui a gente teve a ciência de dados, ela é uma ciência exata que trabalha com números e ideias exatas. E o futebol não é exato, ele é muito volátil. E essa dinâmica apareceu agora, ela foi bem evidente nessa rodada. Então vamos ver como é que vai trabalhar com isso ao longo do tempo. E até é bom porque serve como um lembrete que aposta é uma coisa muito séria em que não se deve apostar o que não tem ou o que não pode perder. Quando recomendo a todo mundo que o dia que for apostar alguma coisa, sempre aposta sabendo do risco que pode perder, tá? Porque nem sempre vai ganhar, nem sempre vai dar bom. Imagina se uma máquina que foi treinada e programada para isso erra, porque não é possível prever o futuro, né? Imagina nós, certo? Então, dito isso, essa rodada aqui foi um banho de água fria na outra, que tinha sido excelente, mas vamos ver o que a nona rodada vai nos reservar. Se ela vai salvar, vai redimir os robôs, ou se vai mostrar que realmente o negócio está muito complicado. Já estou desenvolvendo mais um terceiro robô, e aí vamos testar ele. Não acredito que na próxima rodada ainda, mas logo ele aparece, certo? Um abraço, tudo de bom e até uma próxima.